Olá, então seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa aula bônus. Essa é a última aula do nosso curso básico de Price Action, curso grátis, básico e grátis de Price Action, que eu forneci informações preciosíssimas, eu creio, tanto para quem está começando agora no mercado financeiro e está procurando desenvolver aí um operacional baseado em Price Action, tanto quanto para quem já está no mercado há algum tempo, porque de fato pode ter pego algum insight, algumas sacadas interessantes. Então, como que eu conduzi esse curso gratuito? Eu tentei passar no decorrer das aulas a essência do que é você operar os mercados por meio de gráfico, por meio de gráficos de candlestick, utilizando o price action, utilizando o próprio preço. Então, eu acho que a maneira mais coerente de você operar é utilizando o próprio preço como parâmetro. Assim como você faz na sua vida cotidiana. Se você sai de casa para comprar, por exemplo, sabe, comprar um pacote de arroz, você já sai, queira ou não, você já tem um valor na cabeça onde você acredita que é o valor que pode ser pago por um pacote de arroz. E essa referência você tem por meio do preço. Se você chegar lá e tiver a R$ 40, poxa, alguma coisa aconteceu. Você provavelmente não vai comprar por esse valor. A não sei que você descubra que aconteceu uma catástrofe e agora tá todo mundo vendendo a 40 e depois já tá 45, aí você vai comprar a 50, por exemplo. Porque o cenário de mercado mudou. Mas você sempre tem o preço como parâmetro para tomar suas decisões. Então é a maneira mais coerente que eu acho, sim, para você operar no mercado. E eu tentei passar, espero que tenha conseguido, da maneira mais coesa possível o que eu faço. É a essência da minha técnica, da forma que eu busco operar. Tá ok? Então o que acontece? No decorrer das aulas nós vimos aí a respeito dos gráficos, do candlestick, e na aula anterior, aula 4, eu falei sobre a essência do mercado, que é exatamente isso. Você entender que o mercado funciona entre compradores e vendedores, tentando entrar num consenso em relação ao preço de um determinado ativo, por exemplo. Então, nós aprendemos também dentro desse contexto que o mercado se resume a suportes e resistências. E aprendemos que suportes são regiões de interesse comprador e resistência, regiões de interesse vendedor. E o mercado basicamente está o tempo todo buscando suportes e resistências. E quando ele chega nesses pontos, acontece um duelo entre compradores e vendedores e ou acontece o rompimento dessa resistência ou desse suporte, ou acontece o predomínio dessa resistência ou desse suporte. E o que nós, como operadores de mercado, temos que identificar são suportes ou resistências onde nós acreditamos que aconteça o predomínio de quem, por exemplo, se a gente está tentando comprar, a gente vai procurar suportes onde nós acreditamos que vai prevalecer os compradores, que os vendedores não vão conseguir romper aquele suporte, e sim os compradores vão prevalecer. A mesma forma, quando a gente quer vender, a gente procura um ponto ali no gráfico e vê onde que tem acúmulo de vendedores, então a gente identifica que ali é uma resistência e nós vamos tentar estruturar uma operação na venda naquele ponto. Então o que acontece? Nessa aula bônus, o que eu quis mostrar? Eu vou passar um vídeo para vocês, é uma aula que eu já tenho gravada, mas é uma aula que eu fiz operando conta real. Então nessa aula, de fato, não aconteceu nenhuma operação porque o preço não pegou nossa ordem. Mas vocês vão ver como que se estrutura uma operação dentro de um mercado com contexto lateral. Vocês vão verificar que eu identifiquei, baseado na análise, que o mercado estava naquele momento numa situação lateral e eu estruturei, eu coloquei as minhas entradas de forma que fazia algum sentido em relação à probabilidade daquele momento, que era o que? A probabilidade de que de fato o mercado estivesse de lado, e o risco em relação ao meu retorno. Eu coloquei um risco-retorno coerente para aquele tipo de mercado, para aquela situação específica, onde eu acreditava que o mercado estivesse de lado. Então, é uma aula que você, aprendendo os conceitos, você pode aplicar em qualquer situação de mercado que você identifique e você creia que o mercado esteja em um comportamento lateral. Onde nós vimos aí nas nossas aulas anteriores, que significa o quê? Equilíbrio de preço. Então o preço tende a se manter numa faixa específica ali, entre dois preços ali, a oscilação tende a permanecer entre aquele intervalo de preço. Se você consegue tirar vantagem disso, tá? E eu nessa aula mostro como que se estrutura isso. Lógico,
É uma aula apenas, mas já dá para você ter uma noção. E aí eu volto a reafirmar, você tem muito mais aulas e muito mais operações na nossa área de membros. E lá dentro você vai poder ter acesso a muitas mais operações, a outras formas de estruturar essas operações e a situações onde eu na conta real apliquei essas técnicas. E para finalizar, eu vou mostrar dois trades que eu fiz, mais uma vez, operações em conta real, foi meu dinheiro ali em jogo, onde eu identifiquei uma resistência, que eu acreditava que seria uma resistência forte, eu acreditava que ali tinha vendedores, e efetuei uma venda. Em uma outra situação, onde eu identifiquei um suporte, uma região compradora, e efetuei uma compra, e as duas operações deram um bom resultado. Não é sempre que dá certo, às vezes você perde dinheiro, porém se você estruturar da forma correta e você tiver uma leitura boa, na maioria das vezes você sai positivo e no longo prazo você se torna um vencedor no day trade. Tá ok? Então, dito isso, vamos para o vídeo então da aula que eu falo, que é como operar mercado lateral. E posteriormente a ele eu volto e aí eu explico as duas operações e coloco as operações também para que vocês vejam, tá ok? Então vamos lá. Tá, só uma coisa. Antes de nós irmos para a aula, queria mostrar novamente esse slide. E isso aqui, ó, equilíbrio, lateralidade. A partir do momento que você consegue identificar uma região onde os compradores se mantêm comprando e uma região onde os vendedores se mantêm vendidos e o preço fica entre essa faixa de negociação, você tem um equilíbrio entre os preços e, consequentemente, a representação gráfica disso é uma lateralidade. Então, a estrutura de trade que nós vamos ver agora é baseada nesse cenário de mercado. Então, vocês vão ver que eu identifiquei pela barra inicial uma possível formação lateral e estruturei a minha operação, tá ok? Então, vamos agora para a nossa aula. Tá, então, pessoal, tá aqui a aula, tá? Eu vou colocar a aula para que vocês observem, né? Vejam com atenção e no final eu volto para colocar as duas operações que eu falei e a gente encerra essa aula bônus e encerra também o nosso curso básico de Price Action. Valeu? Fiquem com a aula aí. Tá, olha só, pessoal. O que eu percebo aqui já nos primeiros 15, 20 minutos aqui de mercado? O mercado tá com característica de lateralidade. Porém, após um gap de alta, você perceba aqui que ele teve um gap de alta aqui de aproximadamente 700, 800 pontos. Né? Ele rompeu o que seria essa linha de tendência de baixa do dia anterior. O preço deu uma corrigida legal em toda essa alta que ele vinha tendo, ó, toda essa tendência de alta, e deu uma corrigida e aí rompeu a linha de tendência de baixa e agora ele se encontra numa condição de lateralidade. Porém, o que acontece? Apesar de ele estar no momento com comportamento lateral, eu acredito que a probabilidade maior é que ele venha romper essa lateralidade para cima. Por quê? Por causa desse rompimento dessa linha aqui, ó. Então ele rompeu aqui e o preço está meio que de lado. Eu acredito que talvez um rompimento para cima para talvez testar a máxima. É a possibilidade no caso eu queira comprar. Caso eu queira vender, então eu tenho que acreditar que o preço talvez venha testar aqui essa região de rompimento, fazer um pullback aqui até por aqui assim. Então perceba, no momento ele se encontra dentro dessa lateralidade que eu tracei nessas linhas pretas. E para que eu queira vender, ele primeiro tem que romper essa linha aqui, ó, que seria a linha de suporte da lateralidade que ele se encontra nesse exato momento. Porém, eu vou fazer o seguinte, eu vou acreditar que talvez o preço não venha, pelo menos na próxima barra, romper para fechar esse gap. E se ele vier por aqui assim novamente, eu vou tentar comprar nessa região aqui, ó. Tentar comprar aqui o rompimento de mínima dessa barra. Colocar um stop aí de aproximadamente uns 300 pontos, não sei, vamos ver aqui. Olha só, se eu comprar aqui eu vou tentar sair no meio da lateralidade, então por aqui assim. Olha só, tem um possível trade pra gente aí. Eu vou colocar uma ordem de venda aqui. Eu vou acreditar que se ele for lá, talvez ele não vá romper, não nessa barra aí, né? Apesar do movimento forte, eu acredito que ele tende a falhar. Então eu vou colocar uma ordem de venda aí. E caso ele pegue nossa ordem, a gente estrutura então o nosso stop, tá ok? Vamos ver se ele pega a nossa ordem aí. Eu estava explicando aqui que a minha intenção era comprar, porém como eu vejo uma lateralidade,
eu posso tanto comprar baixo nessa lateralidade como vender alto. Talvez seja cedo nessa barra aqui, pode ser que ela rompa, passe direto, mas eu acredito que talvez a gente tenha pelo menos mais uma correção de venda até aqui o meio da lateralidade, onde eu vou tentar sair. Eu poderia estar entrando agora no mercado, mas eu prefiro aguardar. Se essa barra vier aqui, eu, no caso, não entro na venda e opto por comprar ela aqui embaixo, mais ou menos nessa região aqui. Tá? E essa agora é o que eu pretendo fazer. Eu ainda mantenho a ordem de venda lá, porque caso essa barra aqui feche uma barra de venda e a próxima barra seja uma barra de alta, testando a máxima dessa vela, eu vou querer vender ainda, porque eu acredito que deve falhar a tentativa de romper essa lateralidade que a gente tem então, tá ok? Então eu mantenho minha ordem lá, a barra ainda na metade da formação, faltam uns mais de 2 minutos para formar a barra. Eu vou manter essa ordem de venda e eu já vou posicionar o que seria o nosso stop, tá? Eu tenho uma régua aqui só para me medir proporções, e caso o preço venha pegar nossa ordem aqui, aí um stop interessante seria mais ou menos por aqui, dá aí em torno de 280 pontos, 270 pontos, não sei. E aí a gente tenta buscar um alvo 1 para 1. Então se a gente topar por aqui, a gente vai tentar sair aqui, ó, que é mais ou menos o meio dessa lateralidade, tá? É assim que a gente opera em lateralidade. Você, como a característica da lateralidade é falhar as tentativas de rompimento, então o preço tenta sair da lateralidade, ele falha e volta para o centro. Tenta romper para baixo, falha, volta para o centro. Então você aposta que vai falhar o rompimento e realiza lucro no meio da lateralidade, no centro. Então se a gente for olhar essa lateralidade, o meio dela é mais ou menos aqui assim. Só vamos mensurar aqui exatamente o meio dessa lateralidade. Pronto, então é aqui. Vamos colocar uma linha aí para a gente marcar certinho essa lateralidade. Vou colocar aqui uma cor diferente. Tá ok, então aqui é o centro da lateralidade. A lateralidade é essa lateralidade aqui, entre essas duas linhas, tá? Essa lateralidade da barra de abertura. Tá? Então nessa análise micro o mercado está de lado. Se a gente for olhar numa análise maior, ele está em tendência de alta. Rompeu aqui, provavelmente corrige. Se você for olhar no contexto do tempo gráfico maior ainda, ele está em tendência de baixa. Talvez isso aqui seja uma correção para o preço voltar a cair. Então você sempre tem vários cenários. O que a gente tem é que escolher um para a gente, né, e fazer a nossa aposta, né? Então no caso o que eu estou apostando é que é uma lateralidade nesse momento, e que o preço, caso venha aqui, ele vai falhar a tentativa de romper e vai voltar para o meio. Então por isso eu tenho uma ordem aqui de venda e eu tenho uma ordem de compra aqui embaixo nessa lateralidade. Então eu posso tirar essa ordem dependendo de como o preço venha para cá. Se vier muito forte, eu tiro a ordem, entendeu? Então elas estão aí só para que eu já tenha uma noção de como que eu vou estruturar cada trade. Então esse primeiro, a nossa compra, vamos fazer a venda primeiro, que é o que está mais próximo aqui. Então a venda, exatamente aqui onde tem a nossa ordem de venda, para a gente sair nessa linha rosa, que é o meio, aqui ó, para a gente sair aqui, a gente tem que ter um risco igual, para ter um risco pelo menos de 1 para 1. Então o nosso stop ficaria aqui, ó. Então eu vou colocar uma linha ali, onde seria o nosso stop, tá ok? Aqui a gente stoparia esse trade, tá ok? Deixa eu só colocar aqui uma outra cor. Vermelho. Ok. Tá, e onde que seria o stop da compra, caso a gente compre? Então vamos montar aqui a nossa compra. Vamos pegar aqui a nossa régua. Imagine que a gente compre exatamente nessa linha aqui. Só virar ela aqui, só um momento. Tá, imagine que a gente comprou aqui, tá ok? Que é onde está a nossa ordemzinha de compra. Então o que acontece? Se a gente comprar aqui e a gente buscar como saída o meio, que é o centro da lateralidade, que é a linha rosa lá, ó. Olha só. Nosso stop, para que a gente tenha um risco igual ao nosso possível retorno, nosso stop tem que vir aqui, ó. Tá ok? Então ok, perceba que eu
estruturei uma venda e uma compra, tá? Aqui é o alvo, aqui é a nossa ordem de venda, aqui é a nossa ordem de compra. Caso pegue a ordem de venda, o nosso stop vem aqui acima, nessa linha vermelha. Caso pegue a ordem de compra, o nosso stop aqui na linha vermelha aqui abaixo, tá ok? Então, vamos aguardar aí ver o que o mercado, se o mercado por acaso pega alguma dessas ordens nossas, tá ok? E qualquer coisa eu volto aí. Por enquanto o cenário é esse, e o que eu quero fazer nesse cenário é exatamente o que eu montei aqui para que vocês vissem, tá ok? Tá estruturado minhas operações, são operações onde o meu risco é igual ao possível retorno. Não quer dizer que eu obrigatoriamente vá sair aqui no meio, eu posso deixar o trade correr um pouco mais. O que eu não posso é perder mais do que o que eu estipulei aqui já nessa estrutura. Ela está montada e a partir de agora eu só tenho que cumprir ela, tá ok? Então, qualquer coisa eu volto aí caso pegue a ordem. Ou caso eu decida tirar as ordens também, tá ok? Olha só, pessoal, então terminou a aula aqui. Então, basicamente trata-se de você identificar uma região de possível equilíbrio, que é o que a gente tratou nas aulas anteriores, e você estruturar a sua operação da seguinte maneira: você tentar comprar em um extremo, acreditando que vai ter presença compradora, por exemplo, nesse suporte, e você tenta sair, né, no meio da lateralidade, porque se é realmente uma zona de equilíbrio, o preço tende a buscar o outro lado da lateralidade. E você faz o mesmo no outro extremo, você vende e tenta sair aqui no meio. E o stop em relação à sua entrada fica 1 para 1. Então você tem um risco igual ao seu retorno e uma probabilidade a seu favor. Então você tem uma equação que matematicamente faz sentido, onde você tem um risco igual ao retorno com uma probabilidade acima de 50%, digamos assim. E essa probabilidade o que te dá é a análise e a sua capacidade de identificar suportes e resistências no gráfico. Tá ok? Então aqui é um cenário lateral e aqui essa é a aula que eu falei que iria disponibilizar a respeito de como estruturar operações em um contexto de lateralidade. E agora nós vamos para as operações, que são duas operações, e eu vou explicar como que eu resolvi estruturar essas operações do ponto de vista de identificação de suportes e resistências, que é o que a gente está tratando aqui, tá ok? Vamos então para as operações. Tá, então olha só, pessoal, eu vou disponibilizar duas operações, como eu falei, todas as operações em conta real, tá ok? Eu operando a minha própria conta. Essas operações estão disponíveis na área de membro, assim como muitas outras. Agora, atualmente, se eu não me engano, tem mais de 20 horas de material gravado, tá? E eu coloco semanalmente material, tá ok? E aí lá você tem a oportunidade de assistir as operações, estudar, tem material escrito e ainda tem a possibilidade de tirar dúvidas comigo em relação ao conteúdo que você está consumindo, tá ok? Então deixa eu explicar o que eu estava vendo aqui nesse momento, tá ok? Olha só, essa linha aqui, bem cinza, uma linha numa cor bem clara aqui, isso aqui é a máxima do dia anterior. Então, ou seja, é uma região de forte resistência. Entende? Se lá é onde o preço parou no dia anterior, é porque teve uma presença vendedora lá. E aí o preço estava exatamente nessa região. Então, quando ele chegou, ele caminhou com força para essa região. Quando tocou essa linha, que é uma região de resistência, ele formou uma barra vendedora. Então, essas barrazinhas claras são as barras de alta. E essas barras pretas aqui são as barras de baixa no meu gráfico, tá? E aí ele formou uma barra, começou a formar uma barra de venda, ou seja, uma região de resistência, que é essa linha aqui, máxima de ontem, e o preço começa a formar uma barra de venda, começa a mostrar a presença vendedora para mim. Então, eu basicamente identifiquei uma resistência, região de possível presença vendedora, e depois eu constatei por meio do Price Action, que eu vi essa barra se formando, eu vi que de fato entraram vendedores. E aí eu quis vender também, tá ok? Então essa é a primeira operação, eu vou colocar ela e depois eu volto e coloco mais uma operação para vocês. Então assistam essa operação aí, tá ok? E essa, como eu falei, essa é uma operação explicada, porque enquanto eu opero eu vou narrando o meu raciocínio ali, o que eu estou fazendo para facilitar o entendimento aí de quem está estudando aí o Price Action, tá ok? Então eu vou dar play aqui, fiquem com o trade. E o que acontece? Vou gravar aqui a partir de agora aqui. E o preço, o índice, ele se encontra exatamente numa região de teste, de rompimento de uma vela do gráfico diário. Então, nesse momento, ele chegou a romper essa linha aqui
laranja aqui que tem, essa linha aqui cinza, é a linha do gráfico diário. Ele chegou a romper ainda, andou aí acima, alguns pontos acima do rompimento da máxima do diário e falhou esse rompimento. Falhou momentaneamente, né? E agora eu estou aguardando aqui para verificar a possibilidade de ou comprar depois se confirmar esse rompimento, ou então procurar vender aqui para tentar pegar um scalp aqui, talvez aqui para a região de média, caso esse rompimento venha falhar. Beleza? E vamos acompanhar aí o desenrolar desse trade. Tá, olha só pessoal, o que acontece. O mercado deixou aí no teste dessa resistência do gráfico uma barra vendedora aqui. Eu vou colocar uma ordem de venda exatamente aqui no toque da linha de canal. E caso o preço chegue lá, eu vou querer estar vendido aí. Se ele não for lá, aí paciência, a gente vê o que faz, beleza? Só colocar aqui mais ou menos o que eu vou fazer. Eu vou querer, olha só, eu vou colocar um stop aqui mais ou menos do tamanho. Eu preciso de um stop que faça sentido no quesito rompimento. Então eu estou apostando na falha de um rompimento. Então caso o preço venha por aqui assim, nessa região aqui, provavelmente o rompimento aconteceu. Tá? Quantos pontos? 230 pontos mais ou menos. Então eu vou querer posicionar meu stop nessa região aqui, só um momento. E o meu alvo, tentando buscar um alvo aí igual ao meu risco, fica aqui, ó, o alvo. Então deixa eu só copiar aqui uma linha e aqui, ó, meu alvo vai ser por aqui então. Então a ordem tá lá, vamos aguardar. Caso pegue a nossa ordem, a gente tá entrando aí em um trade que matematicamente faz sentido, beleza? Vamos aguardar e ver o que acontece. Olha só, eu tô percebendo uma dificuldade do preço em voltar para testar aqui a região aqui de resistência. Então, eu ia falar que ia tentar vender abaixo dessa barra aqui, mas já foi. Então, não vendi, eu vou manter minha ordem aí. Caso o preço pegue essa ordem aí, eu vou ficar vendido. Eu já vou colocar aqui uma ordem de stop por aqui assim, que dá um risco igual ao que a gente quer de retorno, que eu acredito que talvez, caso falhe esse rompimento, o preço venha buscar aqui a região de média aqui, ou o meio dessa lateralidade aqui. Ok? Porém está muito forte a pressão compradora, então caso eu veja, se nessa barra aqui ele pegar meu preço, eu aguardo mais uma barra. Caso a próxima barra seja uma barra de alta dando continuidade, aí eu zero o trade, eu saio do trade antes mesmo de chegar no meu stop. Esse stop aqui é de proteção, pro caso do preço pegar a ordem aqui e ir direto e já me stopar, entendeu? Mas a minha ideia é, após entrar no trade, verificar aqui o comportamento do preço e tomar minhas decisões. Se eu continuo no trade, se eu saio, provavelmente vai pegar nossa ordem. Tá ok então, ó. A gente está no trade, pegou nossa ordem aí, o stop já está aqui, e aí a gente vai buscar um ganho aqui, ó. Então eu vou colocar aqui uma ordem de, tô vendido, vou colocar uma ordem de compra aqui, exatamente nesse ponto. Que nesse momento a gente tem o que? A gente estruturou de que maneira? A gente tem um risco-retorno igual, eu posso perder o mesmo que possivelmente eu ganhe. Porém, como eu acredito na falha desse rompimento aqui, a probabilidade está a meu favor. Então, eu tenho uma equação que faz sentido matematicamente. Eu estou arriscando o mesmo valor que eu tenho de possibilidade de ganho, e a probabilidade eu acredito que esteja a meu favor pelo fato desse rompimento falhar. Mas, caso não falhe o rompimento, aí eu tomo um stop e paciência, faz parte. Então vamos aguardar aí o desenrolar desse trade. Olha só, essa barra que está formando aí, ela é a barra que provavelmente vai dizer pra gente se esse trade tem probabilidade de dar certo ou não. Uma barra que está ficando com uma boa sombra superior, isso é bom pra gente que está vendido. Então, marcar aqui essa região aqui, onde ele veio aqui, como um ponto de resistência importante aqui pra gente que está vendido. Então, nosso alvo está aqui. E vamos aguardar. O que acontece? Eu costumo fazer o seguinte: se a gente observar aqui, a gente tem alguns outros pontos aqui interessantes. O preço, por exemplo, pode vir querer fechar esse gap aqui em relação à máxima dessa barra aqui, ó, essa barra de venda aqui. Então eu vou marcar aqui também que isso aqui pode ser um alvo potencial também. Vou colocar ele aqui numa cor que a gente consiga ver, um rosado aqui. E vamos aguardar aí, ver se o preço vem nele. Então, e se você for ver, é basicamente onde está a nossa ordem mesmo, nessa região de por aqui. Tá, então eu vou manter ela aí
Qualquer coisa, se vier uma barra muito boa aqui na venda, eu posso talvez querer tentar alongar um pouco mais esse trade, não sei, por aqui, mas isso vai depender dessa barra informação, né? Ela pode inclusive, faltam 3 minutos, ela pode inclusive virar uma barra compradora aí e me estopar inclusive, então nada definido ainda, vamos aguardar. Aqui que seria um alvo possível também. Deixa eu colocar aqui no... Ok, então tá aqui, ó. Esse aqui seria um alvo possível. Esse rosinha aqui também, deixa eu colocar ele de azul também para ficar igual. Ok, então esses pontilhados aqui são meus possíveis alvos, é onde eu quero sair, realizar lucro. O que eu vou fazer agora? Como a barra tá... Falta 2 minutos para fechar essa barra. Olha só, o que eu vou fazer? Decisão minha. Se na barra própria o preço vier e pegar o meu gain, ok, beleza, deu nosso gain, trade é ganhador. Se por acaso fechar uma boa barra de baixa aqui e vier uma próxima barra de baixa, aí eu vou querer trazer essa ordem para cá, ó. Beleza? Vou trazer ela para cá, mas como eu falei, se ele vier nessa própria barra, eu vou sair aqui. Então vamos aguardar aí. Você vê que tem uma pressão compradora aí embaixo da barra, mas até então é uma barra interessante. Olha só o nosso stop lá onde está, ó. Então 1 minuto e 33 para fechar a barra ainda, muito tempo. Vamos aguardar aí, ver o que pode acontecer. Mas eu já estou pensando em trazer meu stop para cá, porque não tem por que eu correr todo esse risco. Então já trago o stop aqui para cima dessa resistência que foi deixada pelo preço. E vamos aguardar o fechamento dessa barra aí. E aí? O que eu tenho para perder? Eu tenho para perder tudo isso aqui, se essa barra voltar. E para ganhar, eu tenho para ganhar esse pedacinho aqui, ó, que o preço ficou próximo à minha barra. Então eu vou ficar de olho aqui, qualquer coisa eu zero na mão e fico para mim com esse ganho aí. Mas eu tô gostando da barra nos últimos segundos aqui. Vamos aguardar aí, ver o fechamento dela. O que eu não quero é ver ela virando uma barra de alta nos últimos segundos. Faltam 30 segundos, então acho muito difícil que ela vire uma barra compradora. Tá, olha só, eu falei que na próxima barra talvez eu iria trazer a ordem para cá, mas eu vou manter aí por causa dessa sombra inferior. Eu não gostei muito dessa sombra na mínima dessa barra não, então isso aqui tem presença compradora. Bingo! Beleza, pessoal? Então conseguimos aí um trade ganhador. Deu aí 51 reais esse trade. E vamos aguardar uma próxima oportunidade aí, beleza? Eu queria só fazer uma observação aqui, pessoal, em relação a esse trade que eu fiz. O que acontece? Você vê que o risco que eu tinha, ele era igual ao retorno, que é o 1 para 1 clássico. Então o que acontece? Se você conseguir estruturar trades onde o seu risco seja X e o seu potencial em ganho seja X, no mínimo X, ou seja, você vai arriscar perder, o que você tem de possibilidade de ganho tem que ser no mínimo igual ao risco que você aceitou para fazer aquela operação. Beleza, essa é a primeira parte de você estruturar a operação. A segunda parte é a parte que cabe à análise do trade, né? Eu digo trade da pessoa. Então o que acontece? Você com essa estrutura montada, você tem que procurar situações no gráfico, né? Se você opera gráfico, igual eu, onde a sua probabilidade seja maior que 50%, né? 60% ali. Não tem como que você mensura isso. Não tem como mensurar se é 60, 70, 80. Pela análise de gráfico, você consegue imaginar. Eu, por exemplo, que acreditei que a probabilidade desse preço cair após falhar esse rompimento era maior que 50% em relação a ele romper e me estopar. E aí eu estruturei a operação. Então o que acontece? Se eu fizer operações assim, de 10 operações, eu vou acertar 6, 7 e vou errar 3 talvez. E aí você fica com um sistema operacional coerente. E no longo prazo, você se torna ganhador. Entendeu? Então é matemática, é puramente matemática. Mas eu não estou dizendo que é fácil, porque vai depender tudo da sua análise. Você tem que ter uma boa leitura de gráfico, tem que ler bem o mercado, tem que tomar boas decisões. Mas o que eu quero dizer é a estrutura matemática das operações. Matemática é ciência exata. Então se você consegue
ter um sistema que matematicamente ele é coerente e você coloca a probabilidade a seu favor, no longo prazo você se torna um ganhador. Entendeu? É isso que eu quero dizer. E veja que, olha só, o segundo alvo que eu mensurei aqui, o preço veio buscar, né? E aí, eu vou ficar com dor de corno agora? Ah, não, paciência, ele poderia ter pegado aqui e voltado. Então, outra coisa também, não fique se culpando pelas decisões que você tomou. Eu tomei a decisão de sair do trade aqui, ó. Saí, ganhei, saí, era o meu alvo, eu saí com o objetivo. Então eu não posso ficar me culpando, se eu tivesse deixado, tal. Isso é ruim para você. É ruim para o seu psicológico, é ruim para sua cabeça. OK? Então, tomou a decisão? OK. Era a decisão que você julgava correta no momento que você tomou a decisão. Eu não sabia que essa barra, eu até cheguei a comentar, eu imaginava que poderia vir. Mas poderia, ninguém tem certeza de nada. Aí se, por exemplo, eu não saio, quero alongar até aqui, o preço volta, eu saio no 0 a 0. Aí eu ficar me lamentando, podia ter saído, entendeu? Então o que eu quero dizer? Ou se eu deixasse, tentasse sair aqui, alongasse o alvo. Ou se eu, por exemplo, decidisse sair aqui e não saísse, e o preço voltasse, e saísse no 0 a 0, que seja, porque eu não ia deixar me estopar mais, né? Saísse no 0 a 0, independente do resultado. O que a gente tem que ter em mente é o seguinte, que a estrutura do trade, quando você monta ele, é favorável a você, probabilisticamente, que é o que eu falei a respeito de você encontrar a situação onde a sua probabilidade é maior que 50%, com um risco igual ao retorno. É a primeira situação. E a segunda situação é não se julgar por decisões que você tomou no momento X ou Y. Porque naquele momento, a decisão mais correta a ser tomada era aquela. Entendeu? Então você não pode se culpar por isso. Beleza? Tá ok, pessoal. Então olha só. Agora a segunda gravação, né? O que vocês podem perceber aqui que eu tinha uma linha traçada. Mais uma vez conta real, operando meu dinheiro. E uma região de interesse comprador, olha só. Então, teve compra por aqui, veio aqui, teve uma compra de novo. E aí eu tracei essa linha aqui, que é uma linha de suporte. Como a gente tratou no decorrer do curso, suportes eles não são somente na horizontal, entende? Então você tem suportes assim, olha só. Se você traçar uma linha daqui para cá, você tem, por exemplo, resistência, uma região de resistência. E aí eu identifiquei essa região de suporte. E quando o preço veio para essa região, essa linha já estava traçada antes do preço chegar aqui. Eu verifiquei o que? Presença compradora. Então a barra parou aqui e a próxima barra foi uma barra de alta, mostrando que tinha compradores nessa região, que pela minha análise já era uma região de possível suporte, uma região de possível interesse comprador. E aí eu rapidamente coloquei uma ordem acima da barra que tinha se formado, acreditando que provavelmente iria entrar uma pressão compradora. E olha só o que aconteceu. Eu vou querer comprar a mercado aí. Eu acreditei que essa barra foi uma boa barra, eu vou tentar um scalp. O stop vai embaixo dela própria, R$ 47,00, e o gain eu vou tentar aqui para a média móvel. Então vamos aguardar aí, beleza? Vamos ver o que vem pra gente aí. Aqui, se estopar aqui eu vou praticamente ficar no 0 a 0, vou zerar o dia novamente. Então vamos aguardar aí. Por que eu comprei aqui, pessoal? O preço para uma, duas, três pernas de baixa, região de suporte, que é a base desse triângulo expandido. Boa barra de sinal, uma barra de alta aqui, razoável, né? Uma barra de 155 pontos. Então faz sentido, se o preço romper aqui, que talvez, né, os compradores queiram iniciar pelo menos uma correção até a 50% dessa última perna. Então seria até aqui assim, ó. É onde eu estou com minha ordem lá. Olha aí, ó. Excelente. Olha só que trade bonito, hein? Então, pessoal, é isso. Muito, muito, muito obrigado. Eu espero que eu tenha conseguido agregar de alguma forma a todos vocês. Agradeço pela confiança, agradeço por você ter vindo até aqui. E eu gostaria de aproveitar para te fazer um convite, tá? Olha só, gostaria de te convidar a conhecer o meu canal no YouTube, tá? Evolução Trader. Só você colocar Evolução Trader e procurar, é esse canal aqui, olha só. E aqui eu tenho muito conteúdo, mas bastante conteúdo mesmo. Eu disponibilizo muitas das minhas operações aí. Tenho aulas gravadas e, em especial, se você não conhece ainda o meu trabalho, eu gostaria de te convidar
assisti 2 vídeos interessantes. O primeiro esse aqui, que eu conto como foi o meu primeiro mês positivo no Day Trade. Esse aqui, olha só, meu primeiro mês positivo no Day Trade, maio de 2020. E depois esse projeto aqui, ó, projeto 103, tá? Se você quiser, você pode assistir esse vídeo aqui e depois, se você quiser adiantar, você assiste a finalização do projeto, que foi o encerramento do projeto 103, tá ok? Antes disso, aconselho também que você veja esse vídeo sobre disciplina, que foi nesse vídeo que eu fiz o lançamento do projeto 103. Então, dá uma garimpada aí, olha só. Recomendo esse. Na sequência, esse aqui, disciplina, a virada de chave no Day Trade. E depois, esse aqui do projeto 103 e mais o encerramento, tá ok? Para você conhecer um pouco do meu trabalho, do que eu já tenho feito aí e dessa caminhada que a gente vem construindo aí. Uma caminhada, graças a Deus, consistente, bem coerente, com o objetivo de ajudar de fato e agregar na vida de quem está chegando no mercado financeiro aí como um todo. E esse vídeo aqui também eu falo a respeito de consistência, é um vídeo que eu também recomendo, ok? Além de todo o restante do material, tá ok? Então, dá uma força pra gente aí, se inscreve no canal aí, compartilha esse canal com quem você puder, tá ok? E volto a reforçar, nossa área de membros você tem muito mais conteúdo lá dentro, tá ok? Então, muito obrigado a cada um de vocês. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus.